bom dia, novamente. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Vou esperar 2 minutinhos e a gente já retoma de onde a gente tinha parado. Gente, não sei o que aconteceu algum bug no quadro de vocês, aquele quadro onde estava a explicação e aqueles exercícios lá no canto. Aquela parte dos exercícios no canto, elas ficaram todas desconfiguradas. Aí, o que eu vou falar para vocês? Eu vou pegar o quadro do nono A, que é a mesma coisa, a gente resolveu do mesmo jeito, e vou mandar ele para vocês, tá bom? Então, quando vocês pegarem lá, se por exemplo tiver alguma coisinha que vocês não lembram que estaria lá, é porque eu peguei o quadro do nono A e passei para vocês. Porque bugou lá o trem, ele não deixa colocar a imagem para baixo, ele não está deixando movimentar. Esse meu quadrinho aqui, ele não sei o que é que deu nele. Mas aí esse outro agora que a gente tá fazendo, eu também, ele já tá certinho. Então, já vamos começar, deixa eu já colocar aqui para vocês. Esse aqui era o quadro antigo de vocês, então eu vou acabar pegando esse aqui, ó, do nono A, aí eu passo para vocês. Agora o nono B aqui, revisão. Nós tínhamos feito essas aqui de teorema de Pitágoras e falamos aqui das relações métricas. Deixa eu já abrir o chat aqui e os participantes. Então, vamos lá. Tínhamos visto, então, que nesse triângulo, um triângulo retângulo, existem mais relações do que simplesmente o teorema de Pitágoras, que aqui ele apareceu como a terceira. E aí são essas relações que a gente vai usar para responder esses exercícios que eu selecionei aqui para vocês. Então, vou começar já direto aqui no 10, e aí a gente vai lembrando como que usa essas relações e quais são elas aqui nesses exercícios. Tipo, na 10 ele quer que a gente descubra o valor de x em cada uma dessas aqui, e na letra A gente de cara já consegue ver que a ideia que a gente vai usar aqui é de Pitágoras novamente. Por quê? Ele quer saber um dos lados desse triângulo, retângulo, e me deu os outros dois. E aí a relação que a gente conhece que mistura os três lados, é o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, resolvendo com Pitágoras, só vai ter uma coisinha diferente que não apareceu lá na outra, que nesse caso, a minha hipotenusa
é o valor que eu tenho. O que eu quero descobrir é um dos catetos. Então, só tomem cuidado na hora de montar, porque na hora de montar a hipotenusa que fica isolada lá sozinho. De um lado a igualdade. Do outro lado ficam os catetos. Então, ficaria raiz de 7 ao quadrado mais x ao quadrado. Que então, 4 ao quadrado é 16. Raiz de 7, essa raiz pode simplificar com esse quadrado, porque eles têm o mesmo índice, ó. Então, sobra só o 7, mais o x quadrado. O 7 passa subtraindo, então 16 menos 7 dá 9. E passando o quadrado para lá, vai ficar raiz de 9, que é 3. Então, esse ladinho aqui mede 3 centímetros. Então, essa primeira é a relação a mais conhecida que a gente já estava usando também. Agora, a próxima, a gente vai ter que pensar em uma outra relação, porque olha o que ele me deu. Ele me deu a altura, nesse caso a altura relativa aqui no ângulo de 90 graus, esse vértice do ângulo de 90 graus, e ele me deu as medidas das projeções. Então, é esse 3 e esse 12. Para descobrir essa altura, então, eu vou precisar pensar em uma relação que usa a altura e as duas projeções, que são exatamente as coisas que ele me deu aqui. Ó. Ele me deu as projeções e eu quero saber qual que é a altura. Então, indo lá e dando uma analisada nas relações que a gente conhece, essa que ele chamou aqui de nova relação, ela tem exatamente isso. Ó. Ele relaciona a altura e as duas projeções. Então, é essa relação que eu vou usar. Aqui embaixo, então, ó, a relação que eu vou usar vai ser de altura ao quadrado, que é igual ao produto das projeções. Na minha figura, a altura ele chamou de x, então essa aqui é a minha altura, x ao quadrado. E as projeções ele me deu lá, ó, 3 e 12. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, 3 vezes 12 é 36, a raiz de 36 é 6. Então, essa altura aqui mede 6 centímetros. Fácil, né, gente? A gente vê o que a gente tem, vai lá na relação, pega um aqui, encaixa certinho e usa. Pronto, aí a gente finaliza. Igual essa letra D, ó. A letra D, o que que eu tenho? Eu tenho um cateto, eu tenho a hipotenusa e eu quero saber quanto que mede a projeção desse cateto. Ó. Então, vamos olhar lá nas relações. A relação que coloca um cateto, a hipotenusa e a sua projeção juntas é essa aqui. Ó. Então, é essa segunda relação aqui. Cateto, hipotenusa e projeção. Então, vou usar como da letra B ali mesmo, só para vocês saberem depois de onde eu tirei. Aqui eu usei, então, essa relação. O cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção. Aqui, o cateto ele me deu, que é 8, então fica 8 ao quadrado. A hipotenusa ele também me deu, que é 16. E o n, que é a projeção, foi o que ele chamou de x. E é esse que eu quero descobrir aqui agora, então. Então, vai ficar 64 é igual a 16 vezes x. Aí, 64 dividido por 16 dá 4. Então, 4 centímetros é essa medida aqui dessa projeção, nesse triângulo. E o último desses 4 aqui, na verdade, eu acho que tinha mais, gente. Eu peguei só 4. Acho que eu vou acabar pegando o restante depois. Essa letra E, a gente pode perceber que ela é bem parecida com essa B, ó. Só que na B ele queria a altura e deu as projeções. Aqui ele deu a altura, deu uma projeção, mas ele quer saber qual que é a outra. Então, vai acabar que a relação que a gente vai usar vai ser a mesma. Ó. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções.
Só que com a diferença, que agora eu sei quem que é a altura, mas eu não sei quanto que é uma das projeções. Então, fica lá 2, que é uma projeção, vezes o x, que é a outra que eu quero descobrir. Então, 4 ao quadrado é 16, que é igual a 2x, o 2 passa dividindo, então meu x é igual a 8 centímetros. Então, essa projeção aqui mede 8 centímetros. Gente, de boa ou não de boa esse conteúdo aqui? Estão conseguindo entender bem? Sim ou não? Uhum. Gente, conversa. De boa. Deixa eu pegar as outras aqui também, para a gente treinar. É que eu não coloquei a E e a F. Na verdade, eu não coloquei a C e a F, porque ficou lá para baixo. Vou descer aqui. Bom. Ó, a C. Ele foi descendo, aí eu acabei pulando a C. Ó, a C, ele tem... ele me deu todas as medidas aqui, o A, o B e o C. Então, eu sei as três aqui já. E ele quer saber qual que é a altura. E aí, para a gente, então, saber a altura, conhecendo as medidas dos lados do triângulo, a gente utiliza essa última nova relação que ele colocou. Tá vendo? Aqui ele usa os três lados, o A, o B e o C, e usa a altura, que é exatamente o que eu estou querendo. Então, essa vai ser a relação que eu vou usar com vocês. Eita, por que você foi lá para cima? Deixou aqui embaixo. Aí. Então, ficaria assim. Deixa eu subir aqui mais um pouco. A relação que eu vou usar vai ser o produto dos catetos, B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa com a altura. E aí, agora, a gente pode colocar os valores. Ó, os catetos que eu tenho é 4,5 e o outro é 6. A hipotenusa é 7,5 e a altura é o que eu quero descobrir, que é x. Esse aqui, como já envolveu, então, alguns números decimais, eu vou fazer a continha aqui com vocês no papel, não vou fazer a calculadora, para a gente relembrar também como é que faz esses continhos com vírgula, tá? Tipo, 4,5 vezes 6. Lembra? Opa, lembra que a gente multiplica o número aqui normalzinho, quando é multiplicação com o número decimal. Multiplica lá normal, então 6 vezes 5 é 30, 4 vezes 6 é 24, mais 3, 27. E aí a gente conta quantas casas decimais tem nos números, nos dois fatores aqui, ó. Como no de cima tem uma casa decimal e no de baixo não tem nenhuma, então minha resposta vai ter uma casa decimal. Então aqui ficaria 27, que é igual a esse 7,5 vezes x, ou 7,5x, né? Já que esse 7,5 está multiplicando, vou passar ele para lá dividindo. E aí agora a gente tem uma divisão que envolve número decimal, que é 27 dividido por 7,5. Lembrem que também, para fazer essa divisão, 27 dividido por 7,5. Qual que é a regrinha que a gente pode seguir? Iguala as casas decimais. Então, se o 7,5 tinha uma casa decimal, eu vou colocar o 27 com uma casa decimal aqui também. Lembra que depois da vírgula eu posso colocar quantos zeros eu quiser. E já que esse 27 estava sozinho aqui, ó, eu posso pôr então vírgula e quantos zeros na frente eu precisar. E aí, depois que fizer isso, igualar as casas decimais, a gente pode eliminar a vírgula. Então, a gente pode sumir com ela. Então, fazer 27 dividido por 7,5 é a mesma coisa que fazer 270 dividido por 75.
Agora, então, só fazer essa continha. Vamos lá, 75, se eu fizer 75 vezes 4, dá 300. Então, vai ter que acabar 175 vezes 3. Olha lá, aqui fica 15, aqui 21 mais 1, 22. Então, 225. Então, fica 3 vezes 75, dá 225. 270, já vou fazer mais direitinho. 270 menos 225 dá 45. Aí eu ponho o zero, ponho a vírgula e continuo a conta. Ó. Vai acabar, então, sendo vezes 6, né? 75 vezes 6, olha lá, 5 vezes 6 dá 30. Aqui, 42 mais 3, 45. Deu certinho mesmo. Aqui resta o zero. Ou seja, meu x é igual, então, a 3,6 centímetros. Gente, sejam sinceros, vocês lembravam dessa ideia, esses 10 aqui de multiplicação, divisão com número decimal? Geralmente é uma coisa que as pessoas esquecem fácil. Mas tá de boa? Essa letra C? Tá. Ainda bem que tem o Igor, que fica aqui me respondendo. Obrigado, Igor. De nada. Vamos aqui a F, ó. E a última desse exercício 10, dessa 10. Eu tenho aqui um cateto, eu tenho a projeção dele e eu tenho a outra projeção. Então, basicamente, é como se eu tivesse o B, o N e o M. Pode ser o C aqui também, não importa qual a ideia. E aí, ele quer saber exatamente quem é esse cateto. Então, vamos lá nas relações, para ver qual delas a gente pode usar. Ó, eu sei que tem essa relação aqui, B ao quadrado é igual a A vezes N. Só que até então eu não tenho o A lá. Mas a gente sabe, a partir dessa primeira, que o A é a soma das projeções. Então, pronto. Eu tenho as projeções, eu consigo descobrir o A. Descobrindo o A, eu consigo descobrir o meu B, que é o meu cateto. Então, nessa aqui a gente vai acabar usando duas relações. Que serão, ó. A primeira, de que A, deixa eu colocar de verdinho, igual eu estava colocando, o A é igual a M mais N, e aí o meu A, ele vai ser 7,5, que é a primeira projeção, mais 2,5, que é a segunda projeção. Então, o meu A vai ser 10, né? 10 centímetros. E aí, com esse valor de A, a gente pensa na próxima projeção, que é B ao quadrado, que é igual a A vezes N. Ou seja, o cateto é o A vezes a sua projeção. Então, B ao quadrado é o que eu quero descobrir, então vai ficar x ao quadrado. O meu A vale 10, a minha projeção desse lado é 2,5. Então, x ao quadrado é igual a 25, meu x, então, vale 5 centímetros. Então, esse acabou usando duas relações. Vamos para a próxima já, então. Se tiver alguma dúvida, manda aí para mim, tá, gente? Ó, a próxima, o exercício 13. Eu achei legal porque ele mistura alguns triângulos diferentes aqui, tá vendo? Aí a gente vai ter que trabalhar com eles um pouquinho diferente também. Tipo, ele quer o valor de x. Aí essa primeira aqui, eu tenho dois triângulos. Esse triângulo aqui de cima, vou chamar ele de triângulo 1, e esse triângulo aqui mais abaixo, triângulo 2. E ele quer que descubra esse valor. Para descobrir esse x, a gente pode usar Pitágoras, porque eu tenho um cateto, e esse outro cateto aqui, que eu não sei ainda, a gente pode observar que ele no triângulo 2, ele é a hipotenusa desse triângulozinho aqui. Então, a gente descobre esse lado e aplica para descobrir o valor de x lá depois. Então, a gente vai acabar usando o teorema de Pitágoras aqui duas vezes. Uma para o triângulo 1
e outro para o triângulo 2. Começando, então, aqui no triângulo 2. Esse lado aqui, que eu não sei o valor, eu vou dar uma letrinha para ele, vou chamar ele, então, de y. E aí, no triângulo 2, nesse triângulozinho aqui, vou até colocar assim também, igualzinho lá. A gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais 6 quadrado. Então, meu y ao quadrado vai ser 16 mais 36. O meu y ao quadrado, então, vai ser igual a 52. Como lá no outro triângulo vai acabar aparecendo y ao quadrado também, eu não vou nem resolver isso aqui. Mas, se eu precisasse desse valor de x, era raiz de 50... x não, de y, era raiz de 52. Só que eu vou acabar usando esse resultado aqui, ó, porque ele já me dá direto qual que é o valor de y ao quadrado. Agora, indo para o triângulo 1. Então, a minha hipotenusa, que é o x ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí, aquele meu y ao quadrado foi onde eu falei para vocês que eu ia usar ele já, aquele resultado. Ó. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 52. X ao quadrado é igual a 77. Então, meu x é igual a raiz de 77. 77 não fatora, porque 77 é a mesma coisa que 7 vezes 11. Nem o 7 nem o 11 sai da raiz. Então, a resposta ficaria como raiz de 77. Gente, e só uma curiosidade. Se eu pedisse um valor estimado para essa raiz de 77, quanto que vocês me falariam? Vocês têm alguma ideia de como poderia encontrar um valor aproximado dessa raiz? Sim ou não? E, gente, eu fico parecendo um doido aqui, falando sozinho. Deixa eu colocar isso aqui enquanto vocês... Ó, com um roxo assim. Esse... Olha lá, o Arthur mandou. 8,774. Ó, Arthur, tem uma forma que a gente pode encontrar estimando esse valor. Vamos supor que a gente não tenha calculadora no momento. Aí, o que a gente pode fazer para encontrar, por exemplo, essa raiz de 77? Uma das estratégias que a gente pode usar é fazer o seguinte. Eu sei que tenho raiz de 77, que é o que eu quero descobrir. E aí, a estratégia que eu falo que a gente pode usar para descobrir uma estimativa para ele é pensar uma raiz exata que existe antes do raiz 77 e a que vem depois. Tipo, a que vem antes do raiz 77, que é exata, é o de 64. Porque a raiz de 64 é 8. Já a que vem depois de 77, da raiz de 77, que a gente conhece, é 81. Então, que dá 9. O que isso quer dizer, então? Já que o raiz de 77 está entre a raiz de 64 e a raiz de 81, que é 8 e depois 9, então, automaticamente, eu já sei que a raiz de 77 vai ser 8, alguma coisa. Agora, que coisa que vai ser essa? Aí agora a gente olha o número lá dentro. 77, ele está mais perto do 81 do que do 64. Se a gente for pensar, ó, 64, 65, 66, aí chega no 70 e ainda vai ter lá o 77, que está bem perto do 81. Porque ó, lá do 77 para o 81 são 4 números. Então, como esse 77 está mais perto do 81, eu já sei que vai ser mais do que 8,5. E mais do que isso, como ele está chegando bem perto lá do 81, eu falaria... deixa eu ver quanto que o Arthur mandou lá, 8,77. Aí eu falaria mais ou menos um 8,7 mesmo. Um 8,8. Então, por estimativa, a gente conseguiria determinar mais ou menos qual que é essa raiz. Tipo, a raiz 77 é mais ou menos 8,7.
Vamos só fazer mais um para ver se vocês pegaram bem. Ó, vamos supor a raiz de 52, que foi a outra que apareceu lá. Pega a que vem imediatamente antes e a que vem imediatamente depois. Raiz de 49 é 7, raiz de 64 é 8. Então, eu já sei que de 52 é 7, alguma coisa. Como o 52 está bem mais perto que o 49, do 49 do que do 64, então eu já sei que é abaixo de 7,5. Então, eu falaria aqui mais ou menos um 7,2 nessa raiz de 52. Deixa eu ver aqui quanto que é a raiz de 52. A raiz de 52, olha lá, 7,2111025, olha lá. Então, minha aproximação ficou pertinho. Então, essa é uma das formas que a gente pode aproximar um resultado. Se de repente vocês estiverem lá, está numa prova, não tem calculadora, as alternativas está tudo em número decimal e sua resposta está em raiz, vocês já podem, então, fazer uma aproximação assim, ó, dessa forma, que sempre dá certo. Tem um método, tá, gente, de encontrar a raiz exata. A gente pega uma raiz assim, igual raiz 77, tem um cálculo que a gente faz que tem como descobrir certinho esses numerozinhos que dá na calculadora. Só que essa estimativa ela já supre as necessidades que a gente tem aqui no ensino médio, no ensino básico, que é o fundamental e o médio. Então, se vocês compreenderem bem essa partezinha aqui, vocês conseguem aplicar nas outras. Beleza? E agora a letra B, vou colocar um traço aqui separando. Pronto. Que a gente faz a B aqui embaixo. Agora a B, eu quero descobrir aquele valor de X e ele me deu essas medidas aqui, ó. Então, cadê? Deixa eu pegar aqui. O que a gente tem que pensar? Nessa letra B, a gente tem que tentar conseguir enxergar dois triângulos retângulos. Diferente dessa aqui do lado, que tinha dois triângulos retângulos, mas um estava fora do outro, aqui nessa letra B ainda tem dois triângulos retângulos, só que um está dentro do outro. Tipo, um triângulo retângulo é esse que eu estou contornando aqui de azul, e o outro é esse que eu vou contornar de verde, que é esse aqui. Os dois têm o mesmo vértice de 90 graus lá, ó. Aqui. É assim, essa é a ideia. Acho que ele não... Deixa eu pegar de cima aqui, então. Ele tem um... Aí, pronto. Aí ele me deu essas medidas. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu não sei que medida é essa que está aqui embaixo, nesse primeiro triângulo retângulo aqui, eu vou chamar ela de Y. Deixa eu diminuir aqui. Vou chamar essa medidazinha aqui de Y. Porque agora a gente vai conseguir de novo aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes, só que dentro de um triângulo dentro do outro, fazendo então essas relações. E aí vai acabar virando um sisteminha porque eu tenho duas incógnitas e vai gerar duas equações. Quer ver? Na equação dessa da verde, nessa figura verde, ó, a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, x² mais y² é igual a isso aqui. Aí, então a gente pode até já resolver. Ó. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 é igual a 48. Então, eu já sei aqui que x² mais y² é igual a 48. Já o outro triângulo, que eu tenho, esse triângulo em azul, quais são as medidas que eu tenho nele? Ó? Primeiro, a minha hipotenusa é 12, então é ela que vai ficar isolada aqui ao quadrado, que vai ser igual a esse cateto ao quadrado, mais esse cateto aqui embaixo ao quadrado também. E aí percebam que eu circulei tudo, porque o cateto é toda essa medida, ó. Então vai ser o y mais o 6
ao quadrado. Deixa eu tirar esses círculos ali. Então, mais y mais 6 ao quadrado. Vamos desenvolver essa segunda aqui. Vocês vão ver que vai acabar aparecendo x quadrado e y quadrado aqui também. Ó. E por isso que eu falei que vai acabar virando um sisteminha. E aí vamos ter, então, ó, 144, que é igual a x quadrado mais... Aqui é um produto notável, tá? Novamente, um produto notável. Deixa eu só relembrar aqui com vocês rapidinho. Os principais casos de produtos notáveis. Olha lá, quando eu faço a mais b ao quadrado, é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Quando é subtração, da subtração a gente usou na aula anterior. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tem também o produto da soma pela diferença, que é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E tem também até do elevado ao cubo, mas esse do elevado ao cubo eu vou deixar para um outro momento, para a gente relembrar. Mas esse seria cubo do primeiro, mais 2 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 2 vezes... Aí tem todo um cálculo aqui de produto notável. Isso aqui é lá do 8º ano. Nesse caso aqui, então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 36. Então, a gente acabou ficando com essa relação aqui. E aí, vou fazer o seguinte, vou isolar esse x quadrado mais y quadrado para ficar mais fácil vocês entenderem como que eu vou resolver esse sistema. Então, ficaria x quadrado mais y quadrado é igual. Vou passar esse 12y subtraindo para lá, então ficou menos 12y. E o 36 vai subtraindo também. Então, vai ficar 144 menos 36, que dá 108. Pronto, tenho essa equação aqui também. Se eu analisar essa primeira que a gente teve e analisar essa segunda que a gente acabou de encontrar, as duas aparecem um x quadrado mais y ao quadrado. Ó. Então, nessa segunda aqui, eu vou fazer uma substituição nela. No lugar de x quadrado mais y ao quadrado, eu vou trocar por 48, porque ele me falou ó, que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 48. Então, aqui vai ficar 48, que é igual a menos 12y, mais 108. Então, é só substituir essa de cima nessa partezinha aqui de baixo. Aí, só resolver essa equação para a gente descobrir o y aqui primeiro. Ó. Descobrindo o y, a gente consegue descobrir o x também. Então, o 108 vai passar subtraindo, aí vai ficar 48 menos 108, dá menos 60, que é igual a menos 12y. Posso multiplicar aqui por menos 1 para trocar o sinal desse pessoal aqui. Passo 12 dividindo, então meu y é igual a 5. Se meu y é igual a 5, então agora eu consigo resolver e descobrir o meu valor de x. Que vai ficar, ó, x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 48. Então, x ao quadrado vai ser 48 menos 25. Eu já resolvi o quadrado e já passei ele subtraindo. Então, meu x ao quadrado vai ser 23. Como não existe raiz de 23, eu vou fazer a estimativa aqui. Ó. Raiz de 23, eu sei que está entre raiz de... Olha lá, eu sei que depois é raiz de 25 e antes é raiz de 16. Então, está entre 4 e 5. Então, é 4, alguma coisa. Como ele está bem perto do 25, eu falaria um 4,8 ou 23 para 25, eu falaria 4,9. Aproximadamente um 4,9. Então, aproximadamente 4,9. Deixa eu ver quanto que é a raiz exata de 23. Raiz de 23.
eu fiz a estimativa errada. É 4,79. Então, é mais perto de 4,8. Mas 1/10 não tem tanto problema, não. Entenderam, gente, essa aqui? Ou eu fui rápido? Parece que eu falei tão rápido. Tá de boa? Não tá de boa? Essa foi mais difícil, mas deu para entender. Mas deu para entender? Beleza. E aí, deixa eu ver. Faltam 4 minutos. Eita. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma aqui. Dá tempo de fazer essa 29 só para essa ideia aqui do triângulo inscrito na circunferência. E aí ele quer saber, aqui a gente vai acabar usando essas relaçõezinhas aqui, tá? As mesmas. Que ele quer saber, ó, a medida da altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo representado ao lado, sabendo que o raio da circunferência mede 5 centímetros. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu quero a altura, quero esse H, aí ele já me deu essa projeção e eu sei que o raio dessa circunferência em que ele está inscrito mede 5. A gente conhece essa relação aqui, ó, de altura com projeções. Então, o que eu vou precisar descobrir primeiro aqui nessa figura é quanto que mede a outra projeção. E aí, esse é um processo fácil, porque o que eu sei? Já que o raio é 5, então o diâmetro vai ser 10, né? Que é o dobro do raio. Então, aqui mede 10 metros. Como já tem 2 aqui, então esse pedacinho que está faltando aqui, para chegar em 10, falta 8. Então, pronto, eu tenho as duas projeções e eu quero a altura. Então, a gente utiliza a relação altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Ficaria, então, h ao quadrado é igual a 2 vezes 8, h ao quadrado é igual a 16, então, meu h é igual a 4 metros. A altura, então, desse triângulo é 4 metros. Facinho essa aqui, né, gente? Gente, como falta 1 minuto, deixa eu ver esse último, se dá pra gente fazer. Vocês veem que eu gosto de aproveitar até o último segundo, né? Não vai dar tempo, porque vai virar uma equação de segundo grau, vai ter produto notável, então a gente deixa para fazer isso aqui num outro momento, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou interromper aqui e já vou despedir de vocês. A gente tem aula amanhã, né? Só que amanhã é aula de robótica, tá bom? Então, eu entro mais... A aula vai ser de robótica. Então, a gente volta com o conteúdo de matemática a partir da semana que vem. Semana que vem, o feriado é na segunda, então nossas aulas vai continuar certinho. Ok? Tchau, professor. Então, tchau, gente. Obrigado. Até Tchau, professor. amanhã. Tchau, professor. Tchau. Abre o microfone só para dar tchau. Pois é. Na hora que eu que vocês perguntando, vazarem. vocês entenderam, se está tudo bem, olha se estão vivos, ninguém me responde. É que matemática só dá para entender até a divisão, o resto. Professor, parei de entender a matemática na divisão. Nossa, gente, como divisão lá no 4º ano. Parei